Olá, boa tarde. Vamos estudar crime tentado? O que é o crime tentado? Crime tentado é o início da execução do crime e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vejam que o dolo do crime tentado é o mesmo dolo do crime consumado. O sujeito que pratica um crime de homicídio tentado, ele tem, na verdade, o dolo de homicídio consumado. Ele quer matar, mas ele acaba iniciando a execução do crime e não matando por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o que acontece com o crime tentado? O crime tentado, o sujeito A quer matar B, tem o dolo de matar, realiza uma conduta capaz de matar, mas a morte de B não acontece. Não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por isso que se diz que no crime tentado nós temos esses dois elementos: início da execução do crime e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Agora, uma coisa muito interessante que tem que ser muito bem esclarecida é que o dolo da tentativa é o mesmo dolo do crime consumado. Então o sujeito quer matar, só que ele não mata por circunstâncias contrárias à sua vontade. Agora, olha que interessante. Nós temos o iter criminis, ou as fases do crime. O que é o iter criminis? São aquelas fases pelas quais passa o crime, não é? E aí a doutrina dividiu em pelo menos quatro fases: cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. Então, você, para praticar um crime, o agente criminoso, para realizar um crime, ele primeiro cogita o crime, ele pensa o crime. Depois que ele pensa o crime, por exemplo, eu quero matar B. Ele pensou o crime, ele começa a realizar atos preparatórios. Compra a arma para o crime, para praticar o crime, compra o projétil para a arma, escolhe o local em que ele vai executar o crime e etc. Então nós temos cogitação, atos preparatórios. Até aí não entra o direito penal, não existe aí ainda fato importante para o direito penal. O direito penal só é importante para o direito penal quando vira a chave dos atos preparatórios para o início da execução do crime. Quando o sujeito começa a iniciar a execução do crime, é que vai então o fato ser relevante para o direito penal. E a tentativa é isso: o sujeito inicia a execução do crime, ele cogitou o crime, realizou atos preparatórios e iniciou a execução do crime, só que a quarta fase, a consumação do crime, ela não se realiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. Agora, é muito importante no crime tentado a gente saber diferenciar atos preparatórios de início da execução do crime. Isso parece muito simples, mas não é tão simples assim. Vou dar alguns exemplos para você e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Imagine o sujeito que quer roubar passageiros que estão dentro de um ônibus. Imagine que esse sujeito então entre armado no ônibus, sente-se numa das cadeiras do ônibus e ainda não iniciou a execução do roubo. Ele está ali sentado, armado, esperando o ônibus chegar num determinado local para ele então dar voz de assalto. Agora imagine que a polícia descubra que esse sujeito vai roubar passageiros do ônibus. Alguma testemunha contou para um policial que esse sujeito vai realizar um crime de roubo quando chegar num determinado local. E a polícia então para o ônibus e prende esse sujeito enquanto ele estava sentado na cadeira do ônibus, armado, prestes a dar a voz de assalto, mas ainda não havia dado voz de assalto. Existe aí já início da execução do crime ou a gente está somente na fase dos atos preparatórios? A mesma coisa, vamos colocar um outro exemplo. Imagine que A queira matar B. Imagine que A pegue uma arma, coloque a arma na cintura, se direciona ao local em que ele pretende executar o crime, matar B, e ele então aponta a arma para B. E a polícia prenda ele em flagrante no momento em que ele está apontando a arma para B. Pergunta-se, já iniciou a execução do crime de A ou ele está ainda na fase de atos preparatórios? Isso é uma dúvida muito grande para o direito penal. Nós temos pelo menos
duas teorias muito importantes que procuram diferenciar essa virada de chave, até onde vão os atos preparatórios e quando começa o início da execução do crime. A primeira teoria, e uma teoria muito importante, muito forte no direito penal, é a teoria formal objetiva. O que a teoria formal objetiva diz? A teoria formal objetiva, ela diz o seguinte: todo tipo penal é composto de um verbo, não é? Todo tipo penal. E esse verbo, ele compõe a parte mais importante do tipo penal, aquilo que se chama o núcleo do tipo penal. Então, por exemplo, no tipo penal de homicídio, nós temos o verbo matar. No de furto, nós temos o verbo subtrair. No roubo, nós temos o verbo subtrair. No crime de ameaça, nós temos o verbo ameaçar. Esses verbos, eles compõem a parte mais importante do tipo penal, o núcleo do tipo penal. E a teoria formal objetiva, ela diz o seguinte: só existe início da execução do crime quando o sujeito começa a realizar o núcleo do tipo penal. Somente quando o sujeito começa a realizar o verbo do tipo penal é que vai haver início da execução do crime. Antes disso, para a teoria formal objetiva, não existe início da execução do crime, só existe atos preparatórios, ok? Agora, essa teoria, ela é muito restritiva e ela acaba sendo uma boa tese de defesa. Então, para todos esses dois exemplos que eu dei para você, tanto o sujeito que está sentado na cadeira do ônibus, prestes a dar voz de assalto, para a teoria formal objetiva, ele não poderia ser preso ainda pela prática do furto ou do roubo, porque havia ali apenas atos preparatórios, uma vez que ele não começou a realizar o núcleo do verbo subtrair, o verbo do artigo 157 do Código Penal. Por outro lado, quando A aponta a arma para B, prestes a dar o primeiro tiro em B, para a teoria formal objetiva ainda não existe início da execução do crime. Existe apenas atos preparatórios. Por quê? Porque ele está apontando a arma, mas ele não começou a realizar o núcleo do tipo penal do crime de homicídio. Ele não começou a realizar ainda o matar. Ele está apenas apontando a arma, então ele estava realizando apenas atos preparatórios. Então vejam que a teoria formal objetiva, ela é muito restritiva e ela é um argumento que favorece muito a tese defensiva, não é? Agora, existe uma outra teoria que eu considero muito boa, que é a teoria subjetivo-objetiva. O que essa teoria diz? Essa teoria concorda em parte com a teoria formal objetiva. Ela diz o seguinte: olha, de fato, quando o sujeito começa a realizar o núcleo do tipo penal, já existe início da execução do crime. Entretanto, não existe início da execução do crime somente quando o sujeito começa a realizar o núcleo do tipo. Algumas vezes, no momento imediatamente anterior ao sujeito começar a realizar o núcleo do tipo, se você considerar pelo plano do indivíduo, se você considerar que fica evidenciado pelo plano do indivíduo que o sujeito iria cometer aquele crime, você já pode, antes um pouco do início da execução do crime, antes da realização do núcleo do tipo penal, você já identificar o início da execução do crime. Então, para a teoria subjetiva-objetiva, ela leva em consideração não somente o início da realização do verbo previsto no tipo, mas também leva em consideração o plano do indivíduo. Então, para essa teoria, se o sujeito está sentado na poltrona do ônibus, prestes a dar a voz de assalto, está armado, e se fica evidenciado, por exemplo, por uma prova testemunhal, que ele iria roubar passageiros do ônibus, para a teoria subjetiva-objetiva, ali, no momento em que ele estava sentado, armado na poltrona do ônibus, já existia ali início da execução do crime. Porque o plano do indivíduo ficou esclarecido, e ficou esclarecido que pelo plano do indivíduo ele estava prestes a dar a voz de assalto. Então leva-se em consideração não só a realização do núcleo do tipo penal, mas leva-se em consideração também o plano do indivíduo. A mesma coisa em relação àquele caso que eu disse que A queria matar B e é pego apontando a arma para B. Se ficar esclarecido por provas testemunhais que A iria atirar e matar em B com a intenção de matar B, então A
ainda que não tenha disparado o primeiro tiro em face de B, ao apontar a arma para B, já fica evidenciado o plano do indivíduo e já haveria aí início da execução do crime. Então vejam que são duas teorias completamente distintas e são duas teorias, uma mais favorável à tese de defesa, outra mais favorável à tese de acusação. Na doutrina e na jurisprudência há controvérsia em relação a essas duas teorias. Agora, eu faço uma crítica à teoria formal objetiva, porque eu acho a teoria formal objetiva muito restritiva. Você esperar o sujeito dar o primeiro tiro para você considerar que o sujeito iniciou a execução do crime de homicídio, me parece realmente muito restritivo. Por outro lado, você ter que aguardar o sujeito que está sentado na poltrona do ônibus, armado e com um plano de assaltar passageiros do ônibus, você esperar que ele dê voz de assalto para você vislumbrar aí início da execução do crime, também me parece muito restritivo. Então eu acho, na minha opinião, que a melhor teoria é a teoria subjetiva objetiva. Realmente, se o sujeito começou a realizar um núcleo do tipo penal, já há início da execução do crime. Mas ainda pode ser identificado o início da execução do crime um momento imediatamente anterior ao início da realização do núcleo do tipo penal, se ficar evidenciado pelo plano do indivíduo que ele tinha um plano de realizar aquela conduta típica. Então são duas teorias muito importantes. Então, o que é tentativa? Início da execução do crime. Vejam que há uma diferença, uma dificuldade muito grande em diferenciar atos preparatórios de início da execução do crime. Para existir crime tentado, tem que existir o início da execução do crime, tem que existir o início da execução do crime e a não consumação do crime por circunstâncias contrárias à vontade do agente. Então, o crime tentado é isso. A quer matar B, tem o dolo de matar B, atira em B, mas não mata B por circunstâncias alheias à sua vontade. Por exemplo, errou o tiro, ou a polícia chegou no momento em que A estava prestes a atirar em B e acabou prendendo A. Aí o homicídio vai ser tentado, não vai ser consumado. Vejam que o dolo do crime tentado é igual ao dolo do crime consumado. Vejam que o cenário externo, por si só, não é capaz de fazer a tipificação correta do crime. Por que eu digo isso? Eu posso dar dois exemplos em que eles se identificam pelo cenário externo, mas são crimes diferentes. Vejam só, A quer matar B, atira e erra o alvo. Homicídio tentado. Por que é homicídio tentado? Porque o dolo de A é o dolo de matar, ok? Agora veja um outro exemplo. A quer causar lesões corporais em B. A atira e erra o alvo. Lesões corporais tentadas. Vejam que o cenário externo é idêntico para os dois casos. A atira em B com a intenção de matar e erra o alvo. A atira em B com a intenção de matar e erra o alvo. Perdão, A atira em B com a intenção de lesar e erra o alvo. São dois dolos distintos. No primeiro exemplo, nós temos o dolo de matar, o homicídio tentado. No segundo exemplo, nós temos o dolo de causar lesões corporais, lesão corporal tentada. Então percebam que o cenário externo muitas vezes não é capaz de identificar o crime que foi praticado. Muitas vezes o crime que foi praticado só é possível de ser revelado através da identificação do elemento subjetivo, que é o dolo. Então a diferença entre homicídio tentado e lesão corporal tentada está, na verdade, no dolo do agente, que é esse elemento que está na cabeça do agente criminoso. Então é o dolo que vai revelar se houve lesão corporal tentada ou se houve homicídio tentado. E para existir tentativa, volto a repetir, tem que haver início da execução do crime. Se não houver início da execução do crime, a gente está somente falando em cogitação e atos preparatórios. Dentro da cogitação e dos atos preparatórios não há qualquer relevância para o direito penal. Agora nós temos exemplos complexos. Imaginem um sujeito, imagine esse caso que eu vou citar para vocês. 3 sujeitos querendo roubar uma casa. Eles chegam na casa, envenenam o cachorro come o veneno e morre. Eles cortam o sistema de alarme, cortam o sistema de filmagem da casa
e estão prestes a entrar na casa. E aí então a polícia, por uma coincidência infeliz para os meliantes, a polícia então passa no local, desconfia e prende esses ladrões. Pergunta-se, já houve início da execução do crime de roubo? Ou eles estavam somente na fase de atos preparatórios? Complexo, não é? Agora, para a teoria formal objetiva, só há atos preparatórios. Só há atos preparatórios por quê? Porque esses 3 bandidos, eles ainda não começaram a executar o núcleo do tipo penal, o subtrair. Então, somente há atos preparatórios. Para a teoria subjetiva-objetiva, levando-se em consideração o plano do indivíduo, fica claro que esses 3 que já haviam envenenado o cachorro, já haviam cortado o sistema de alarme, já haviam cortado também o sistema de filmagem, fica evidente pelo plano do indivíduo que ele iria realizar, ou que esses 3 iriam realizar o crime de roubo. Então, para a teoria subjetiva-objetiva, já há aí início da execução do crime, e se a polícia prender esses 3 ladrões nesse momento, antes deles começarem a subtrair, já haveria aí início da execução do crime, não havendo a consumação por circunstâncias alheias à vontade desses agentes, haveria então, portanto, o crime de roubo tentado. Então percebam que é complexo diferenciar atos preparatórios de início da execução do crime. E é muito importante a gente entender bem essas duas teorias. Teoria formal objetiva, muito restritiva, só considera que há início da execução do crime quando o sujeito começa a realizar o núcleo do tipo penal. Lembre-se que o núcleo do tipo penal é composto por um verbo, então somente quando ele começar a executar o verbo é que vai haver início da execução do crime. Por outro lado, uma teoria mais ampla, mais desfavorável à defesa, que é a teoria subjetiva-objetiva, ela concorda em parte com a teoria formal objetiva, que considera que realmente já existe início da execução do crime quando o sujeito começa a realizar o núcleo do tipo penal. Entretanto, não só aí, acha que, levando-se em consideração o plano do indivíduo, pode haver início da execução do crime mesmo um momento anterior ao início da realização do verbo, ao início da realização do núcleo do tipo penal, desde que fique revelado, evidenciado o plano do indivíduo e fique identificado que o plano do indivíduo era executar o núcleo do tipo penal. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal. Um forte abraço.